Boa tarde, irmão dessa live. Hoje, dia 24 de agosto de 2021. Aqui é o presbítero Jurandir Coutinho, realizando essa live para a glória do nome de Jesus. Que o nosso Deus possa abençoar cada um dos irmãos, rica e abundantemente, dando uma tarde, que se aproxima de 5 para as 4, se não me falha a memória, da tarde, neste dia de louvado seja Deus, de terça-feira, no nome de Jesus. Queria deixar um pequeno relato da palavra de Deus para os nossos queridos irmãos. E se o irmão gostar que tem me, louvado seja desse vídeo, que o Senhor tem me concedido a realizar através dessa live, toca aí no sininho e no botãozinho gostei, para que os irmãos possam estar sempre ouvindo os vídeos que o Senhor, tem me concedido. E assim, irmão, quero deixar para a meditação dos irmãos, no livro de Lucas, capítulo 18, que diz a parábola do dever de orar sempre e nunca desfalecer as vossas mãos. Amém? A parábola de orar sempre e nunca desfalecer as tuas mãos. Então, irmãos, nós estamos diante de uma mensagem rema, uma mensagem que o Senhor, propôs no meu coração, há uns dias deste, para que eu venha trazer uma palavra, aleluia, louvado seja Deus aos nossos corações. E nós percebemos, queridos irmãos, que, aleluia, o dever da igreja é orar sempre e nunca desfalecer vossas mãos. Foi uma recomendação do Senhor Jesus para nós no livro de Lucas. Porque hoje nós temos vistos, irmãos que não têm, força para buscar a presença de Deus. Porque muitos têm abandonado o primeiro amor. O primeiro amor. Louvado seja Deus. E nós, irmãos, como servo de Deus, estamos aqui para alertar os pastores, evangelistas, presbíteros, todos que têm responsabilidade com as congregações do campo de cada um de vocês. Louvado seja Deus. Porque, irmão, a igreja hoje você não vê irmãos verdadeiramente, aleluia, com compromisso com Deus, Porque hoje tem entrado muita heresia no nosso meio. Heresia tem entrado no nosso meio, porque o pecado está reinando no meio do povo de Deus. Porque o povo de Deus esqueceu da igreja primitiva lá atrás. Era uma igreja de oração, uma igreja que, louvado seja Deus, estava sempre conectado com Deus, com Deus, nosso Deus. E hoje, irmão, nós, louvado seja Deus, muitos de nós têm esquecido disso, e têm deixado o pecado entrar no meio da igreja. Louvado seja Deus, Então, os líderes espirituais, pastores, têm que pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, fazer aquilo que Deus propôs na vida de cada um, de vocês. Por quê? Porque nós vemos que o Senhor, Ele enviou o teu filho Jesus. Jesus foi o bom pastor, que deu a tua vida pelas ovelhas e nos ortogou esta responsabilidade. Um para pregar, outro para discipular, outro para pastorar. Então nós precisamos ter muito cuidado. Por quê? Hoje, irmão, a igreja do Senhor está aí morta.
espiritualmente. A igreja hoje, muitos estão mortos espiritualmente. Por quê? Porque a igreja hoje, louvado seja Deus, estão preocupados, muitos, né, não vou dizer todos, com a igreja superlotada, de 2, 3 cultos dentro da igreja, né? Estão preocupados mais, né, de tirar a lã da ovelha do que, aleluia, colocar a ovelha no caminho que deve andar. Então, muitos líderes espirituais têm que ter muito cuidado com isso, né? Louvado seja Deus, porque muita hipocrisia no meio do povo de Deus, né? Louvado seja Deus, ovelha que você, aleluia, não conhece a palavra de Deus, né? Isso aí é para as ovelhas também, não é só para o líder. Ovelhas que não têm responsabilidade, né, com o teu pastor, com a igreja que congrega, ovelhas desobedientes, ovelha, né, que não tem compromisso com o ministério que Deus tem proposto com a tua vida. Então, irmãos, louvado seja Deus, eu tenho percebido, eu, presbítero Jurandir Coutinho, que não sou nenhum pregador, eu sou apenas boca de Deus, né? Louvado seja Deus. Que o Senhor me concede, eu passo para a igreja, né? Então eu tenho percebido, né, que a igreja, muita igreja estão morta espiritualmente, não conhece a palavra de Deus, não tem intimidade com a palavra de Deus, não sabe o que é certo, não sabe o que é errado, muitos, porque estão com a visão fechada pelas trevas, né? Porque a Bíblia diz: o meu povo peca por falta de conhecimento. E às vezes você congrega numa igreja que ensina a sã doutrina, você não vai para os cultos, não frequenta uma escola bíblica dominical diariamente. Aí está aí, sendo levado por ventos de doutrina. Louvado seja Deus. Então, irmãos, né, temos que voltar à igreja primitiva. Ela é uma igreja que orava. Ela é uma igreja que tinha compromisso com a palavra de Deus. A Bíblia nos revela que o apóstolo Paulo, ele, quando o Senhor teve um encontro com ele, Paulo, aleluia, teve outro caráter. E hoje, às vezes, muitos de nós não tem um caráter diante do Senhor nosso Deus. Paulo teve outro caráter. A Bíblia diz que Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, capítulo 16, verso 9, aleluia, que um varão disse para Paulo: desça a Macedônia e ajude-nos. E Paulo, ouvindo esta revelação, ele desceu a Macedônia. Louvado seja Deus, porque Deus, irmão, ele só vai chamar e falar com aquele que tem responsabilidade com a tua obra. Com quem não tem, Deus não vai falar de jeito nenhum. E Deus falou com Paulo, e Paulo e Sila se prepararam, que eram homens de busca, homens de oração, e desceram a Macedônia. E na Macedônia, Paulo e Sila, né, louvado seja Deus, tinha de costume de sair para a oração. Então nós vemos, irmão, aleluia, muitos hoje não pregam uma palavra, não têm pregado palavra genuína. Muitos hoje de nós estão pregando para a multidão, para encher ego de irmãos, que Deus vai dar, que Deus vai fazer. Para começar, Deus não dá e não faz nada para quem não tem compromisso com Ele. Né? Deus é até um Deus de misericórdia. Louvado seja Deus. Né? Então nós vemos que, louvado seja Deus,
Paulo e Sila, de costume, saindo para a oração. E teus credores saía com a jovem para a adivinhação. E Paulo, cheio do Espírito Santo, depois de alguns dias, quando aquele Espírito falava, quando Paulo e Sila passavam, esses homens que nos anuncia a palavra de Deus são servos do Deus Altíssimo. Eu quero dizer para os irmãos que o diabo sabe, ele conhece quem é de Deus e quem não é de Deus. Não adianta você estar com a Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja e chegar em casa, você, está entendendo? Não ter um comportamento de cristão. Não adianta você mostrar algo que você não é. Porque o diabo sabe quem é quem. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, irmão, nós precisamos verdadeiramente se converter. Eu preciso a cada momento me converter. Eu preciso a cada momento me humilhar, buscar ao Senhor nosso Deus. Eu preciso a cada momento estar aos pés do Senhor. E nós vemos, irmãos, que Paulo repreendeu aquele espírito imundo, ele saiu na hora. Quer dizer, a autoridade outorgada para Paulo e Sila era forte. Por que era forte? Porque eles tinham compromisso e tinham responsabilidade com a obra de Deus, como muito hoje não tem. E a igreja aí está um festival, Aleluia! Está aí um festival de espírito imundo entrando pelas portas, me perdoa, da igreja. Irmão, irmãs, de qualquer maneira, louvado seja Deus. Então, irmão, nós precisamos se precaver. Por isso, hoje que nós não vemos batismo com o Espírito Santo, não vemos renovos espirituais, não vemos cura divina, não vemos nada acontecer hoje. Você entra na igreja de uma forma e sai da mesma forma, ou então pior. Aleluia, louvado seja Deus. Por quê? Muitos não têm compromisso com a oração, não têm compromisso com a palavra de Deus. Mas graças a Deus ainda tem os remanescentes, que busca, que ora, que consagra, que paga preço diante de Deus. Os irmãos me perdoa. Então nós vemos, irmão, que Paulo e Sila, eles foram lançados no cárcere. Por quê? Pelo bem que eles fizeram. E no cárcere, a Bíblia nos revela, para não tomar muito tempo, que Paulo e Sila orava e louvava a Deus. Olha só, irmão. Houve um terremoto e todas as algemas caíram por terra. Todas as portas se abriram. Tá vendo aí? Por quê? Por causa do compromisso com a oração. Louvado seja Deus, Aleluia, porque aonde o cristão está, Deus opera, faz prodígios e maravilhas. E hoje nós não temos visto assim, De até o carcereiro se converteu. Eu creio que todos que estavam ali se converteram. Não quero dar mais continuidade nessa mensagem. Só uma palavrinha que a Bíblia diz no livro de Lucas 18: o dever de orar sempre e nunca desfalecer as vossas mãos. Hoje está aí, a igreja está morna. Louvado seja Deus, É raro de você chegar numa igreja, como a igreja de antigamente, de cumprimentar o obreiro, o porteiro, e você sentir a presença de Deus na vida daquele homem e aquele poder, aleluia, se manifestar na tua vida. Hoje você não vê isso. Hoje você vê a maioria da igreja, estou falando de uma forma geral, numa vaidade só.
vaidade, irmãos vaidosos, irmãs vaidosas, obreiro vaidosos. Estão esquecendo que a igreja é de Deus, que comprou através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós estamos vistos isso aí. Muitos levando, a vaidade para dentro da igreja, Irmão, nós fomos tirados do mundo, fomos separados. Não é para nós estar todo, como se diz, aleluia, vaidoso. Louvado seja Deus, como hoje a maioria das igrejas, muitos irmãos, estão como o mundo. Você não sabe diferenciar aqueles que é de Deus e aqueles que não é de Deus. Porque estão tudo igual, de calça apertadinha no corpo, mostrando, aleluia, a marca do corpo, tanto homem como mulher também, pintados, argola, pulseira, cordão. Hoje a maioria da igreja está aí dessa forma, irmão. E Deus nos chamou para que nós viemos ser diferente. A Bíblia, irmão, ela não muda. O Senhor mesmo disse, eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje e serei eternamente. Quem salva é Jesus. Amém, irmão? Não estou aqui doutrinando igreja de ninguém. Eu estou falando que a igreja primitiva era uma igreja, aleluia, limpa, uma igreja purificada, uma igreja que não levava o mundo para dentro do templo, como hoje muitos de nós, graças a Deus, eu não, que Deus me livre desse mal, tem feito isso aí, Aí você não vê batismo, não vê cura divina, não vê libertação, não vê o cadeirante levantar da cadeira de roda, não vê o cego ver, não vê o surdo ouvir, não vê o mudo falar, não vê demônios cair por terra. Os demônios estão entrando na igreja, estão no oculto ali, escondido sobre a vida de muitos. Que Deus me livre desse mal. Louvado seja Deus, Aleluia. E quando você pergunta para os irmãos, quando termina o culto, alguns irmãos, onde foi pregada a palavra? Não sabe. Qual versículo que foi? Não sabe. Por quê? Tão vazio, tão oco. Louvado seja Deus. Então a Bíblia diz, a parábola, do dever de orar sempre e nunca desfalecer as vossas mãos. Porque quando nós estamos orando, irmão, não tem demônio que fique de pé. Porque a oração, ela é uma ferramenta que desfaz de fortaleza do diabo. A oração, quando nós temos contato com a oração, ela faz prodígios e maravilhas. Nós vemos que quando Elias orou no Monte Carmelo, desceu o fogo do céu. E o diabo tem investido em muitos irmãos para que não ore mais. Aleluia. Você pode ver que quando começa o culto, que começa às 19 horas, no dia de domingo, ou quinta às 19h30, alguns irmãos só chegam após a oração, porque não querem orar e perde a bênção da parte do nosso Deus. Então, irmão, o dever de orar sempre e nunca desfalecer as vossas mãos. A Bíblia diz no livro de Mateus 7:7, pedir, dá-se-vos-á, buscar, encontrarei, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. A oração, ela é a chave da vitória. Tessalonicenses capítulo 5 diz, 1 Tessalonicenses 5 diz, orai sem cessar. Louvado seja Deus. Então, irmãos, precisamos verdadeiramente voltar ao primeiro amor. Voltarmos. Porque temos visto como está a igreja, 2, 3 cultos, igreja superlotada, mas Jesus nem lá está. Aleluia. Por quê? Não tem pregado muito a palavra genuína, não tem pregado a salvação, não tem pregado o arrebatamento da igreja,
não tem pregado a volta de Jesus, só tem pregado aquilo, aleluia, para encher o ego de cada um dos irmãos. Louvado seja. Então volte a pregar o conserto, a obediência, pregar o temor, o tremor diante de Deus. Irmão, ninguém vai chegar de qualquer maneira diante do Senhor. Deus, Ele é santo. Irmão, escuta aqui, esse pequeno servo de Deus, esse pequeno, a Bíblia diz, sede santo, o Senhor diz, porque eu sou santo. Nós não vamos chegar diante de Deus de qualquer maneira, irmãos. Abra os teus olhos, pede a Deus para tirar as escamas dos teus olhos, enquanto há tempo. Jesus está às portas. Ele mesmo disse, eis que estou às portas e bato. Diz no livro de Apocalipse 22:14, bem-aventurados são aqueles que lavam a tua vestidura no sangue do Cordeiro, para que possa ter direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Irmãos, cuidado, cuidado. A Bíblia diz, examinai-vos as Escrituras, porque dela testifica de mim. Estuda a Bíblia, examina a palavra de Deus, não se deixe levar por vento de doutrina. Cuidado, esse pequeno servo está avisando a você o que Deus tem me concedido nesta tarde para a igreja que vai se conectar nessa live, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus te ama, Ele não quer que você se perca. Aleluia, louvado seja Deus. Ele quer que você seja salvo, você e toda a tua casa. Aleluia. Porque a Bíblia diz nessa mensagem, vou trazer só um trechozinho dessa mensagem, eu não vou longe, não vou mais além, porque se eu fosse além, tinha muita coisa aqui para falar. Aleluia, louvado seja Deus. Você, líderes espirituais, ensina as ovelhas do Senhor da forma que deve se proceder, da forma que deve andar. Aleluia, porque Deus naquele grande dia, Ele vai prestar conta das tuas ovelhas a você, líderes espirituais, nos 4 cantos desta terra que Ele colocou em tuas mãos. A Bíblia diz que esta mulher, ela era viúva, que diz o dever de orar sempre e nunca desfalecer. As tuas mãos, ela perseverou. Aleluia, numa cidade que havia um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. E esta mulher, ela perseverou na tua busca. E esse homem que era ímpio, né, ele disse, ainda que não tema Deus e nem respeito homem algum, todavia farei justiça na causa dessa viúva, para que ela não volte e me importune muito. Um homem que era ímpio, mas ela perseverou. O que eu quero dizer com isso, irmão? A oração, ela desfaz de fortaleza do diabo. A oração, ela opera. A oração, ela liberta. A oração, ela cura. A oração, ela transforma. A oração, aleluia, abre porta onde não tem porta. A oração cura o câncer. A oração cura a diabetes. A oração cura a tuberculose. A oração cura a AIDS. A oração cura coronavírus. Aleluia, desde o momento que você tem uma vida de oração diante de Deus. Aí diz a palavra, e disse o Senhor, ouviste o que disse um injusto juiz? E Deus não fará justiça na causa daquele que clama a Ele de dia e de noite? Quer dizer, não desista. Deus está ouvindo o teu clamor. Continua perseverando. Continua buscando. Aleluia. Que Deus te dará a tua vitória. Amém? E ele diz mais ainda, e quando vier o Filho do Homem na terra, achará fé? Então, irmão, quero deixar essa mensagem. Que Deus abençoe os irmãos rico e abundantemente, né? Guarde essa palavra na tábua do teu coração.
no nome de Jesus, e ora pelo presbítero Jurandir Coutinho, e a paz do Senhor Jesus.